que o bom Mestre Jesus, em toda a sua misericórdia divina, esteja amparando todos os lares que rogam, neste instante, pela presença crística, pela presença da boa-aventurança, dos espíritos de luz, da equipe socorrista, da equipe de resgates espirituais, que neste instante já vão se dirigindo para tantos e tantos lares em intenção, já desde o início deste tratamento de hoje. Que todos os âmbitos familiares sejam bafejados, alcançados, acolhidos pela corte celestial da máxima força, permitindo o abrandamento de todas e quaisquer atrapalhações, ilusões, desestruturações espirituais que estejam acometendo a tantas e tantas famílias. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que compreendem o poder da oração em família. Há quanto tempo você não ora, não reza em família? Em alguns momentos, o quanto isso faz muita diferença nos lares. Você sentar em alguns instantes com as pessoas que você ama, estabelecer alguns momentos reflexivos, alguns momentos de oração, principalmente quando o mundo externo te convida a vivenciar tantas outras distrações da vida encarnatória. E o quanto é importante, caríssimos, em algumas ceias, em alguns encontros familiares, você solicitar alguns instantes, um minuto, para refletir sobre orações espontâneas, oração, então já sabida, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Agradecer pela saúde e presença de todos aqueles que estão naquele círculo familiar. E assim como toda egrégora de proteção, que assim se faz presente todos os dias, de forma muitas vezes imperceptível, garantindo a blindagem, os livramentos. Às vezes o seu veículo poderia cruzar em colisão com o outro, e assim existe um livramento, assim como também quedas naturais do seu corpo físico provocadas por formas, pensamentos, ou seja, elementais artificiais, que ficam tanto na intenção, na sua intenção, que logo faz com que corrompa o seu estado de vigilância e pode atravessar o seu canal de proteção, assumindo inclusive o assédio de derrubar o seu corpo físico. Prestai atenção em tudo aquilo que você está a fazer, tudo aquilo que você está a se colocar dentro da seara, permitindo que os momentos seguros estejam muito mais presentes em sua vida e não permitindo que algumas brechas em campos da matéria estejam prejudicando a segurança do seu corpo físico e, consequentemente, as seguranças espirituais que estejam cada vez mais alicerçadas em proteção continuada contigo, caríssimos. A densidade do planeta, não pela comemoração do campo da natividade, diante do nascimento de Jesus, que tantas civilizações assim pregam, falam, todos aqueles que se colocam como cristãos, como seres que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, mas é muito natural que uma outra sensação e um contraponto da mesma frequência se estabeleça ainda mais presente no planeta, como o abandono da fé, a distração da fé, a angústia, a tristeza, o comprometimento do próprio campo mental, a descrença das suas próprias forças, dos seus próprios campos energéticos, espirituais e materiais, e assim como um esgotamento físico que podem ser brechas para que energias de densidades inapropriadas se apropriem ainda mais do seu campo, vampirizando o resto de campo energético que assim ainda tenha
no seu perispírito. E por falar em perispírito, caríssimos, o quanto é importante atos meditativos por meio de orações espontâneas, como assim falei, no seio familiar, ou até mesmo suas orações espontâneas ao acordar, antes de dormir. Estabelecer um elo fraternal com todos os seres espirituais que te acompanham, que te protegem, que te guiam. Isso faz com que o seu perispírito crie uma blindagem natural. Algumas lacunas que porventura estejam disponíveis, vulneráveis aos mais diversos tipos de assédios, vão sendo fechados e, consequentemente, o amparo celestial vai apropriando-se cada vez mais de você. Bem-aventuradas sejam todas aquelas pessoas que estabelecem a humildade e a simplicidade nos seus atos, palavras e comportamentos, pois assim me faz lembrar, e assim vos lembro também, a passagem de Jesus com a mulher do poço. Então, eis que existia um poço, como assim todos os vilarejos, aldeias, à época de Jesus, era muito natural assim ter. E então a mulher assim então estava no poço para pegar água, assim como fazia todos os dias, com frequência, ainda mais no mesmo dia. Eis que Jesus vai chegando e então, mais próximo dessa mulher, e então a mulher diz: "Quem sois vós, samaritano?" E então Jesus diz: "Eu sou o que sou, e tu és o que és. Enxergo em ti a luz divina do meu Pai, Mãe, divina consciência, em teu semblante maior. Talvez o que estas águas não conseguem refletir diante de ti. Quem sois em uma grandeza maior que ainda não conheces. Lança o seu balde para este poço, e ao pegar esta água está abençoada, e assim levará para a tua família e distribuirá para todos os seus entes, abençoando a sua residência. Pois em verdade hoje os céus esteve diante de ti, pois assim me chamam de Messias." E então aquela mulher, lançada por uma grande luminosidade que irradiava de Jesus, prostra-se de joelhos diante do Mestre e diz: "Messias, não sois dignas de estar diante de ti, pois em grandeza dos meus pensamentos renunciei o pensar, colocando que Deus tinha me abandonado em minhas orações. Pois assim, as leis regentes da minha época, as leis de Davi, assim me fizeram me achar suja." E então, Jesus, olhando para esta mulher, diz: "Mulher, levanta-te, erga a tua cabeça e abençoa a tua família, pois após este grande ato de abençoar por meio desta água a tua família, seguirás comigo como minha discípula, e assim me ajudará a propagar as boas novas dos céus que está diante de ti." E então aquela mulher chega à família, distribui a água para todos os seus entes queridos e ao final, ao lavar os pés de todos os mais velhos da sua casa, então diz: "Eis que os céus esteve diante de mim, e assim seguirei os passos do Messias, que já me aguarda à porta da nossa casa. E assim seguirei juntamente com a caravana dele, pois assim o meu espírito recebe esta aclamação."
E assim, uma grande ventania abre a porta da casa desta mulher. E eis que Jesus se mostra para todos os entes queridos residentes daquela casa. E assim, como um grande estandarte, como uma grande pomba branca que se traveste de uma grande luminosidade, irradia a todos os entes queridos, colocando ainda mais um campo fortalecedor de paz. E então, Jesus inicia uma oração que tempos depois, séculos depois, seria recepcionada como uma oração universal. E diante de toda aquela família, inicia: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja todos os nomes que o meu pai, mãe, divina consciência tenha em teu lar. Santificados sejam todos os nomes que de gerações em gerações chamem por mim e por todo o campo que está comigo. Seja feita a vossa vontade, antes da vontade de todos vocês. Assim como há nos céus e assim como há na terra, tudo há de ser pulverizado por um instante de unicidade a ser resplandecida e mostrada, sentida por cada um de vocês. O pão que não é meu, mas sim de cada um de vocês, assim como o maná que brotou dos céus e assim como uma grande chuva de alimento, preencheu as lacunas de obscuridade e de ausência de fé de cada um de vocês. Assim seguirá sempre posto na mesa, jamais faltando o pão de cada dia. Santificada seja cada uma presença consciencial de vocês, e assim seguindo em gerações, permitindo que a luz que recebem hoje seja uma luz que irradia ainda mais a todos os seres que cruzarem o teu destino. E assim Jesus deixa estas pequenas palavras que depois seriam lapidadas em uma oração universal, colocando-se em outras palavras, introduzindo outras palavras, principalmente porque há de que vocês refletirem de que a língua originária de Jesus era o aramaico, e assim o quanto de traduções foram colocadas no aramaico, desde quando foi apropriado os ensinamentos pelos gregos, e assim dos gregos pulverizadas em outras línguas até chegar no latim, e assim do latim até ser transformada na linguagem do país de vocês, a língua portuguesa. Então, caríssimos, há de se acreditar que um campo de previsibilidade de aproximadamente 14 a 17 línguas, até chegar ao português. Imagine que, em uma linha, o quanto algumas palavras podem ser distorcidas diante de traduções, diante de interpretações que são colocadas, pelo que Jesus vivenciou e pelos evangelhos apócrifos que os seus apóstolos e as suas apóstolas assim deixaram manifestadas. Pois assim, na caravana de Jesus, a mulher do poço seguiu após esse pronunciamento e assim se juntou aos demais seres que assim se colocavam à disposição para serem jardineiros das boas novas, plantadas a partir de então, juntamente com o Mestre Jesus. E assim, essa mesma mulher do poço foi a mesma mulher que esteve ao lado de Jesus quando uma mulher julgada como adúltera, então lançada em praça pública. Observa-se que Jesus, então, com sua caravana, assim chegavam,
Então os sacerdotes da época, aproveitando para ridicularizar Jesus, pois assim ele era colocado como Messias, o Rei dos Reis, da linhagem de Davi, e então os sacerdotes dizem: Jesus, vós que sois os reis dos reis, os céus aqui na terra, julgue esta mulher. E então, como já sabido de muitos, Jesus começa a escrever os pecados de todos os seres humanos que estavam na roda, aguardando o grande julgamento da mulher que estava colocada como adúltera. E então Jesus começou a escrever todos os pecados, todos os atos ilícitos, atos de pensamentos nebulosos que estavam com todos os seres ali presentes. E naturalmente, cada ser humano que assim reconhecia os seus pecados, os seus atos, e assim se afastavam, se afastavam, se afastavam, se afastavam. Inclusive os sacerdotes que assim tinham apontado Jesus para o grande julgamento. E então Jesus pede que a sua caravana recue para que ele estivesse por alguns momentos a sós com a mulher que estava sendo colocada como adúltera. E então diz: mulher, levanta-te, pois assim tudo aquilo que fizestes não me importa, pois no reino do meu Pai, Mãe, Divina Consciência, é enxergado a tua essência e não as histórias que fizestes antes da minha presença contigo. E então a mulher prostra-se parecidamente com aquela do poço, de joelho, e diz: Mestre, não sou digna que toques em mim, e muito mais que adentre a minha casa interior com as tuas palavras. Pois assim estive em pecados outros pela lei de Davi. E então o Mestre Jesus olha para a mulher e diz: mulher, levanta-te e segue com a minha caravana, pois a partir de hoje serás minha discípula. E assim Jesus faz a sua segunda discípula, para seguir juntamente com a sua caravana. E antes daquela mulher seguir com Jesus, ele diz: mulher, as tuas vestes não te pertencem, pertencem agora a todos os seres que juntamente conosco juntará em união de irmandade, pois as tuas vestes físicas são muito aquém das suas vestes espirituais. Levanta-te, segue comigo e propague as boas novas por todos os seres que assim cruzarem o seu caminho, oportunizando ainda mais fé, ainda mais iluminação celestial, com a tua presença por onde fores. E eis que Jesus, então, segue com a caravana, com aquela mulher que era adúltera, e já deixo registrado que aquela mulher não era Maria Madalena. E assim segue com aquela mulher adúltera. Em um próximo vilarejo, então, Jesus se depara com a viúva de Naim. E então, eis que a mulher, ao avistar a caravana de Jesus desde o alto, antes de chegar ao vilarejo, já se prepara para pedir a bênção do Mestre Jesus, pois já se propagava há muito a chegada do Messias e os apontamentos de que aquele ser, sim, era o Messias. E então, a viúva de Naim, diante de Jesus, diz: Mestre, a minha filha está entre a vida e a morte. Está em um devaneio da mente
está em obsessões terríveis que ninguém mais consegue empreender nenhum ato com ela. Está designada pelos mais sacerdotes que assim já estiveram com ela. E somente a tua esperança, a tua presença em esperança, é que preenche o meu coração de uma mãe que roga por uma filha. Mestre, se eu for digna da tua presença na minha casa, que assim a tua presença se faça e salve a minha filha. E então a viúva de Naim leva Jesus até a sua casa, mostra a filha aterrorizada por demônios, aterrorizada por campos obsessivos, aterrorizadas por devaneios que soavam como se fossem loucuras de ordem física. E então Jesus, em um pronunciamento único, diz: que a luz se faça presente neste corpo, assim como faz a luz presente no meu. E tudo que irradiar de mim estará em ti, e tudo que estiver em ti estará debaixo dos meus pés. E como uma grande luz que se propagou naquela casa, todos os seres demoníacos que assim se alimentavam daquela filha foram diluindo, como fumaças que se dissipavam do corpo daquele ser, que se dissipavam. O semblante, assim então embrutecido pelos campos obsessivos, foi se abrandando a feição daquela filha. E então Jesus diz: eis que eu encontro as minhas discípulas, pois assim vocês serão fundamentais na propagação da fé. Do quanto a majestosa força da palavra, alicerçada pela fé, consegue remover todas as montanhas obscuras que sejam colocadas pelo caminho. Pois assim ninguém falastes, mas sim tu sentiste tudo aquilo que falei, que roguei e que transmutei na força da fé em ti. E olha para a mãe, a viúva de Naim, e então diz: mulher, eis a grande prova de que Deus não esquecestes das tuas orações e me fizestes presente neste momento na tua casa, para que juntos pudéssemos estabelecer um elo, uma aliança de colaboração fraternal, e que vocês duas pudessem ainda mais ter a certeza da força divina dentro de cada uma. Hoje os céus visitou a tua casa. Segues em minha caravana, segues como as minhas discípulas, e como jardineiras propagarão a fé. Por meio das palavras, por meio de atitudes encorajadoras. E assim, seguiram aquelas mulheres. Então, caríssimos, eis que 4 discípulas foram estabelecidas diante de Jesus. Assim como existiram os discípulos, as discípulas de Jesus foram se propagando ao longo da caminhada. Em um próximo encontro que tivermos, falarei de mais algumas discípulas, sim, caríssimo. E deixarei por último Maria,
de Nazaré, Maria Madalena e deixarei por último também Maria, irmã, ainda mais pelas histórias que se cruzam com João, com outros apóstolos, outra Maria que não é Maria de Nazaré, e assim como Marta, irmã de Lázaro, amiga de infância de Jesus, que assim também se torna uma grande discípula de Jesus. Então, caríssimos, o quanto é extraordinário refletir a permanência crística dentro de cada um de vocês. Pois assim, se Jesus estivesse andando neste mundo materializado novamente, neste planeta, assim convidaria a cada um de vocês a não idolatrá-lo, pois Jesus jamais pregou a idolatria. Jamais idolatrem quem quer que seja na sua vida, pois assim estarão beirando o abismo do devaneio da existência humana. A idolatria serve como um grande manto obsessivo, tanto para quem idolatra, tanto para quem é idolatrado ou idolatrada. Pois assim, caríssimos, todos vocês estão a serviço da luz. Estão servindo a luz. Estão nas escadarias da espiritualidade, rogando e pregando tudo aquilo que esteja de melhor em cada um de vocês todos os dias, por meio das palavras, por meio das atitudes, e assim se fortalecendo ainda mais para trilhar pelos vales obscuros que a vida encarnatória assim te colocar. Mas, ao vestir a sua roupa, independentemente de qualquer que seja, contudo, em destaque as suas roupas brancas, de trabalhos espirituais, assim como vocês estão aqui presentes e quem está de forma eletrônica, vistam as suas roupas brancas, assim como quem veste a armadura, a sua armadura espiritual, a sua fortaleza, a sua blindagem, o lugar em que você pode ficar em paz e ser quem você é em essência, sem qualquer bafejo do que o externo queira projetar em você. Mas ao estar com as suas roupas brancas, esteja com as suas armaduras e esteja em você em máxima força de essência, pois assim os seus espíritos exercitarão juntamente com a tua matéria. E assim, quando for o momento da tua passagem ao plano espiritual, deixando as vestes corpóreas, o seu espírito estará de uma forma tão leve, tão extraordinária, pois assim, por diversas vezes, você já exercitou o ato de sentir-se em essência. E as roupas brancas auxiliam neste processamento, pois assim o branco representa a união de todas as cores que o campo ocular pode captar. E dentro da união de todas as cores, de todos os fótons, ou seja, micromoléculas, que são reconhecidas pelo seu globo ocular, assim está para as roupas brancas. E assim, por isso que é aconselhado vestir-se de branco, não só pelo representativo do inconsciente imaginário da paz, mas pela união de todas as possibilidades, não só de colorações, mas sim todas as possibilidades de formas que existam neste planeta, honrando e mostrando para vocês que vocês estão à disposição de todos os saberes, de todas as formas que podem chegar e serem emanadas de você, para todos os seres que cruzarem o seu caminho. Olhe nos olhos de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, pois assim você saberás onde está Deus,
onde estará a distância com Deus daquela pessoa. E assim você saberá ainda mais as palavras, os atos e os comportamentos a serem adotados diante de todos estes seres, sem mais julgar quem está mais distante ou quem está mais próximo da energia crística, da energia divina, mas sim reconhecendo como melhor cruzar os vales da vida que são colocados diante de ti. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que estão em ti, por ti e para ti, pois assim o Mestre Jesus assim estará. Assim seja, não é? Graças a Deus. Que vocês possam acolher todo este educandário que às vezes vocês não encontram em literatura já escrita. Mas assim estamos escrevendo juntos o livro Falando com Jesus. Estamos escrevendo juntos, vocês com a minha essência consciencial, juntos, escrevendo este livro que em breve estará materializado com o título Falando com Jesus, para que vocês sintam ainda mais a robusteza da passagem deste mestre extraordinário que esteve presente neste planeta, pisando solos que muitas vezes vocês já pisaram ou ainda vão pisar, mas que vocês sintam a essência dele tão permanente em todos os dias, jamais colocando os seus pensamentos contrários na coragem de exercitar a sua fé. Jamais desacreditando no seu poder e na sua força, de tudo aquilo que você decreta em sua mente, materializa. Então, tudo aquilo em que você decretar, pensar, colocar em manifestação, assim fará, diante das ordenanças divinas.